exemplo, como é que nós sabemos quanto tempo se passaram desde Adão até o dilúvio? Essa informação está no capítulo 5 de Gênesis. Como que eu sei disso? É só eu pegar as datas que o próprio texto me fornece e colocá-los em uma somatória. Por exemplo, Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Então, se Adão aos 130 anos gerou a Sete, então eu tenho que saber agora, eu tenho uma data inicial, 130 anos de Adão. E agora, eu vou pegar como referência o tempo de vida de Sete. Aí eu tenho que descer o texto e eu vou entender. Sete viveu, ele viveu o quê? 105 anos e gerou a Enos. Olha aqui, ó. E aí sucessivamente. Aí eu vou pegar todas essas datas, eu já tenho feito aqui, ó. Adão 130 anos gerou a Sete, aos 105 que gerou a Enos, aos 90 que gerou a Cainã, aos 70 que gerou a Malalel que aos 65 gerou a Jared, que aos 162 gerou a Enoque, que aos 65 gerou a Matusalém, que aos 187 gerou a Lameque, que aos 182 gerou a Noé, que aos 500 anos gerou Sem, Cã e Jafé. A somatória, então, desde Adão até os dias do dilúvio, que aí uma outra parte você vai entender a questão do dilúvio, passaram-se 1656 anos. O capítulo 1, ele é o capítulo mais teológico das Escrituras, porque nesse capítulo, o nome de Deus, que no hebraico aqui para você entender, no capítulo 1 é Elohim, ele vai aparecer diversas vezes. Olha só, tudo no capítulo 1. Aqui nós temos 23 vezes, mas algumas traduções chegam a apresentar 32 vezes o nome de Deus, Elohim, em 31 versículos, para você ter uma ideia. Ou seja, o capítulo que especifica o autor da criação, que é o capítulo 1, se você não compreender isso, o restante de todas as escrituras não terá sentido nenhum, porque o Deus do princípio, que está antes do princípio, ele vai criar do nada um elemento espiritual e um elemento físico, céus e terra. Você vai entender no capítulo 4 que Adão e Eva não tiveram filhos dentro do jardim, mas eles tiveram filhos após a expulsão do jardim. Você vai entender isso quando você vê a ânsia de Eva na declaração do primeiro filho, mas você não vê a mesma manifestação no segundo filho. Observe que quando ela tem o primeiro filho, ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Isso na King James. Vamos ver na tradução brasileira. Disse: adquiri um homem com auxílio de Jeová. A NVI: disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Por quê? Na mente de Eva está ecoando ainda a profecia de Gênesis 3,15: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então esse filho, ele vem como que concretizando aquela sentença de Deus contra a serpente que enganou Eva e fez com que os dois fossem expulsos do paraíso. Então, note que no segundo filho, só diz: voltou a dar à luz, teve Abel, e Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Não há uma declaração, não há uma manifestação de Eva por conta de Abel, que segundo alguns exegetas, uma das traduções do nome de Abel é vaidade. Então observa que a manifestação dela é só por Caim. Abel então não teve tanta manifestação de contentamento, alegria, porque segundo ela esperaria que o cumprimento da promessa seria nesse filho que nasceria dela, que no caso foi o primogênito Caim e não Abel. Então você observa que isso é uma evidência de que não houve filhos anterior a esse fato, mas o filho mesmo, ou os filhos mesmo, nasceram posterior à expulsão